Bíblia, Gênesis capítulo 37. Deixa sua Bíblia aberta aí. E no telão vamos colocar João 6,63. Gênesis capítulo 37, versículo 22. A Bíblia diz assim, ó, em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então ele está dizendo aqui, o Espírito é quem dá vida. Se eu não tenho o Espírito, eu não vou ter vida, porque é o Espírito que me vivifica. A carne para nada aproveita. Tudo que é da carne nós não vamos aproveitar nada na nossa vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho vos dito são Espírito e são vida. Então, para que eu tenha vida, eu tenho que ter o Espírito. O Espírito é que me dá vida. Então, às vezes eu fico reclamando, eu sou um cristão, mas eu não tenho vida. Eu sou crente, mas a minha vida é ruim. Por quê? Porque está faltando o Espírito. E a palavra vos tenho dito, a palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, se faltou a palavra, vai faltar vida. Nós vamos ser uma pessoa comum. Vamos ser uma pessoa igual a qualquer outra pessoa, comum, sem o Espírito. Por quê? Porque o Espírito está na palavra. Uma das maneiras da gente se encher do Espírito Santo é através da palavra. Uma das maneiras da gente ser cheio da vida é através da palavra. Então, esse assunto de vida, obrigado, a gente precisa entender que a vida está na palavra. Então, nós precisamos da palavra para que a gente tenha vida. Nós podemos ter um monte de problema de saúde. Você vai no médico, o médico vai lá dar um remédio para você. Mas quando se trata da vida, que é o resumo de tudo, né? Quando se trata da vida, está na palavra. Se eu leio bastante a palavra, vou ter vida. Se eu leio pouca palavra, vou ter pouca vida. Nós dependemos da palavra. Nós dependemos da palavra. A palavra, dentro da palavra tem um poder que opera em nós. Por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus foi criar o mundo, ele disse, haja luz e houve. Haja luz, houve luz. A palavra é criadora. A palavra opera. A palavra tem poder. Então, quanto mais eu tenho a palavra, mais poder de Deus eu vou ter na minha vida. Mais vida eu vou ter através da palavra. Então, a palavra é muito importante. Nós temos que parar, nós temos que estudar a palavra, nós temos que ler a palavra, porque a palavra é quem vai dar vida. Se a gente ficar na carne, a carne para nada aproveita. Tudo que é da carne vai cair por terra, nós não vamos aproveitar nada. Mas se a gente se dedicar na palavra, nós vamos ter vida. Então nós não vamos ficar reclamando, eu sou crente, mas eu não tenho vida, eu vou na igreja, mas não tenho vida, eu tenho Jesus, mas não tenho vida. Por quê? Porque ele deu a palavra. E a palavra e a vida está na palavra. Quanto mais eu leio a palavra, mais vida eu vou ter, mais vivificado pelo Espírito eu vou ser, porque as palavras que você tem dito são Espírito e são vida. Então a palavra que eu vos tenho dito são Espírito e é vida. Essa palavra é Espírito e ela é vida. Ah, está me faltando vida, porque está faltando a palavra. Peixe fora da água, ele não tem oxigênio, então ele vai morrer. Por quê? Porque ele não tem oxigênio, está fora do habitat dele. E nós, sim, a palavra, a gente está fora da vida. Precisamos da palavra para ter a vida. O João 6,68, o apóstolo Pedro, ele faz uma declaração aqui importante. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos se tu tens palavras de vida eterna? Quem vai nos levar para a vida eterna? Olha, ele está falando aqui, ó. A palavra é Jesus. Senhor, tu tens palavras de vida eterna. A palavra vai nos levar muito além do que aquilo nós pedimos, pensamos ou imaginamos. A palavra vai nos levar para a vida eterna.
Ou seja, trazendo a palavra profética para você, a solução do que você precisa está mais perto do que você imagina. Deus vai além. O poder de Deus vai além. A palavra, essa palavra que nós temos nas mãos, vai nos levar para a eternidade. Ou seja, Deus está dizendo, eu posso fazer muito mais por você através da palavra. A palavra vai te levar para a vida eterna. Foi isso que o Pedro falou. Foi essa revelação que o Pedro teve. Que a palavra pode nos levar muito mais adiante do que aquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Não é? As palavras de vida eterna. Minhas palavras são espírito e são vida. Tu tens as palavras de vida eterna. Quer dizer, eu vou além, mas só vou além por causa da palavra. Eu vou ter vida, mas se eu tiver a palavra. Minha palavra é espírito e vida, então eu vou ter vida se eu tiver a palavra. Eu vou além se eu tiver a palavra. Quando eu leio isso aqui, vem um pensamento dentro de mim para falar para você, ó. Para quem iremos nós? Se tu tens as palavras da vida eterna, qual é o pensamento que eu tenho para falar para você? Você não vai ficar nesse lugar, você vai além. Aleluia. Através da palavra. A palavra profética para você nessa noite é: você vai além. Se nós vamos chegar na vida eterna por causa da palavra, Deus está dizendo, aqui na terra você vai além. Por causa da palavra. Você não vai ficar aí, onde você está pensando que vai ficar. Você vai muito além. Deus vai fazer muito mais. Mas tudo por causa da palavra. Se a palavra estiver em nós, as coisas vão acontecer. Deus vai nos levar além. Gênesis capítulo 37, o 22, diz assim. Vamos falar de José. Né? Falar de José. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais sobre ele, e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomaram e lançaram na cisterna vazia sem água. José foi jogado na cisterna vazia. José foi jogado no poço. A pergunta que eu faço para você, Deus cumpre os planos dele ou não? Cumpre, Deus cumpre os planos dele. Mas se eu for jogado numa cisterna, Deus cumpre os planos dele ou não? Cumpre. Então, a raiva dos irmãos, o ódio dos irmãos, a traição dos irmãos, a cadeia, a prisão, nada pôde impedir que Deus cumprisse os planos dele na vida de José. Irmão, nada pode impedir que Deus cumpriu o plano dele na nossa vida. José andava errado? Não, andava certo, mas foi preso, foi odiado pelos irmãos, foi traído, foi desprezado. Nada disso foi jogado na cova, foi para a cadeia. Nada disso impediu o plano de Deus na vida dele. Nada pode impedir o plano de Deus na nossa vida. Desde que a gente esteja na palavra. José estava na palavra. José estava na palavra. Mesmo diante do ódio dos irmãos, da vingança dos irmãos, da inveja dos irmãos, depois foi preso, foi acusado. Mesmo diante de tudo isso, nada pôde impedir o plano de Deus se cumprir na vida de José. Agora, José era fiel? Era. Mas por que ele está passando por tudo isso? Porque você é fiel a Deus, mas Deus tem que forjar seu caráter. Deus tem que trabalhar no nosso caráter. Por isso Deus permite a gente passar por determinadas coisas, mesmo sendo fiel. José continuou sendo fiel, continuou. Mesmo naquela situação, desprezo, né? Mesmo com toda aquela situação acilada, traição de seus irmãos, né? Não puderam deter o que Deus tinha para fazer na vida de José. Nada nesse mundo pode deter o que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. Ninguém pode deter.
Mas essa é a parte de Deus. Deus vai cumprir o plano dele. Só que José, ele continuou crendo na promessa de Deus, mesmo na hora difícil. Ele continuou crendo no plano de Deus. Ele continuou crendo na palavra de Deus. E na hora que Satanás descobriu, Satanás tem um sistema de trabalho, quando ele quer atrapalhar um cristão, ele põe o sexo na frente dele. O que ele pôs na frente de José? Um sexo. A mulher do Potifar foi se oferecer para o José. Se o José cai naquela, o plano seria desmanchado. Deus não poderia continuar o plano na vida do José. Poderia chegar lá, mas ia chegar de outro jeito. Todo amassado, perdeu um monte de coisa, doente. Ele ia chegar lá, mas ia chegar de outro jeito. Mas ele sustentou a fidelidade dele com Deus na hora da dificuldade. Na hora da pressão, o diabo sabe que a gente vai buscar refúgio no pecado. A gente vai buscar refúgio na coisa errada. Um vai nas drogas, outro vai na pinga, outro vai para a prostituição. Cada um vai para um lado. E o diabo sabe disso. E naquela pressão toda, José continuou servindo a Deus. José continuou sendo fiel a Deus. Então José, ele teve que viver longe do pai, né? Ele teve que viver em outro país, longe do pai dele. Ele teve que vencer a traição dos irmãos, as mágoas do seu coração. Eu fui traído por aquele irmão, meu coração está cheio de mágoa. Ele foi governador do Egito? Foi, mas ele teve que vencer. Viver longe dos pais, ele tinha saudade do pai. Ele teve que vencer a mágoa dos irmãos, porque ele foi traído pelos irmãos. Então, se eu tenho mágoa no meu coração, eu tenho que tirar as mágoas do meu coração para eu poder vencer, senão eu não vou conseguir chegar até o final. Ele teve que vencer a solidão, o abandono. Ele teve que ser fiel a Deus, não buscou refúgio na imoralidade, que é uma tendência do ser humano. Qualquer aperto ele corre para a imoralidade. Ele se refugia na imoralidade, parece uma válvula de escape. E o diabo sabe disso. Por isso que o diabo facilitou as coisas para José, né? Ele suportou a calúnia, suportou a perseguição, suportou a prisão, o cárcere, continuou crendo em Deus, né? Ele continuou crendo em Deus, nas promessas de Deus, mesmo embaixo de dificuldade. Ele estava sendo provado para ser aprovado. Mesmo sendo fiel a Deus, passou por um monte de coisa ruim. Mesmo servindo a Deus certinho, passou por um monte de coisa ruim. Mas aqui no versículo 41, 38, diz assim: disse Faraó, José como governador do Egito. 38. Disse Faraó, Faraó está dizendo para o José, que passou por tudo isso: traição, cilada dos irmãos, teve que vencer mágoa, teve que viver distante do pai, passou por tudo isso, prisão, cárcere, né? Mas ele guardou a palavra e passou por tudo isso. No 38, que o Faraó está dizendo: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha que o Faraó está falando do José, que passou por tanta coisa. Na hora de colocar o José como governador do Egito, eles achariam um homem como esse? Ele tem o Espírito de Deus. Por que ele passou todas essas coisas? Porque ele tinha o Espírito Santo. Minhas palavras são Espírito, são vida. Por que nós vamos passar? Por causa do Espírito Santo, vai nos dar força para passar. E os ímpios vão ter que reconhecer que o Espírito Santo de Deus é na nossa vida. O ímpio teve que abrir a boca e falar: não tem homem como esse no reino. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, e quem há o Espírito de Deus? Fazendo tudo certinho, tudo correto. Mas teve que ser forjado. Se é filho de Deus, você faz tudo correto, mas seu caráter vai ser forjado. Deus vai permitir você passar
por certas coisas. E aí que está a aprovação. Você quer ouvir coisa boa amanhã? Passa as provas hoje, passa com alegria, passa louvando. Deus vai te dar reconhecimento diante dos ímpios. Os ímpios vão ter que abrir a boca e falar, tem um homem como esse, uma mulher como essa, cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo. E o José, no outro versículo, o 50:20. Agora o José falando. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, e que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, vós outros e a vossos filhos. Assim o consolou e lhes falou ao coração. José foi abençoado? Foi. Foi reconhecido pelos ímpios, foi colocado como governador do Egito. A gente já tira aquele negócio que ensinaram pra gente, né, que José se tornou governador da noite pro dia. Isso é uma mentira das maiores. José sofreu muito. Agora ele foi honrado? Foi. O faraó, o rei do Egito, reconheceu José. O ímpio reconheceu José como um homem que tinha o Espírito Santo. E os irmãos de José falaram, agora ele vai descontar tudo em nós, quando eles encontraram José novamente. José falou, não tenha medo não. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus virou o mal para o bem. E José foi abençoado, e as pessoas que estavam ao lado de José foi abençoada também. Você vai ser abençoado. E a sua bênção vai abençoar pessoas. A sua bênção vai abençoar a sua família. A sua bênção vai abençoar quem está ao seu lado. Mas tem prova? Tem. Tem os testes? Tem. Deus forjar nosso caráter? Precisa. E a única maneira é de permitindo problemas entrarem na nossa vida. Para ver o que nós vamos fazer. É traição, é prisão, é desprezo, é tudo. É cilada contra você. E Deus permite para ver como é que nós vamos fazer. Nós precisamos ser provados para ser aprovado. E José foi provado, mas foi aprovado. E compensou? Compensou. Ele foi abençoado, a família deles que estavam ao redor foram abençoados através da bênção do José. José foi reconhecido. Então nós vamos ser reconhecidos também. Precisamos da bênção do Senhor. Atos 12, 4-8. Do 4-8. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quarta escolta de soldados para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, e entre 2 soldados e acorrentado com 2 cadeias, sentinela, a porta guardavam no cárcere. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram das mãos, era um anjo do Senhor. Pedro foi preso porque estava fazendo mal? Não, estava fazendo bem, mas foi preso. Você pode estar fazendo bem, mas você vai ser forjado. Nosso caráter precisa ser forjado. Mesmo a gente fazendo bem. Mesmo você fazendo tudo que é certo. Sendo fiel a Deus, sou fiel a Deus, mas seu caráter vai ser forjado.
Deus vai permitir coisas acontecerem na nossa vida para o nosso caráter ser forjado. Mesmo sendo um crente fiel. José, na hora da prova, ela foi fiel, na hora do pecado, foi fiel. Por isso que ele prosperou. Por isso que ele cresceu. Foi fiel com Deus, guardou a palavra. O Pedro aqui está preso, ele vai morrer na mesma noite. Deus manda o anjo, a igreja está em oração, tira o Pedro da prisão. Deus está com você na prisão. Aleluia. Você pode estar solto por fora, mas está vivendo uma prisão muito grande. Deus está com você na prisão. Aleluia. Você pode estar bem por fora, mas está no poço, lá na lama. Deus vai tirar você da lama. É da lama para a honra. Porque Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida. Então, irmãos, vamos ficar firmes, vamos dar glória a Deus. Vamos louvar a Deus, que Deus é fiel, né? Nós vamos ser provados. Você está no beco sem saída, no lamaçal, no poço, Deus é com você no poço. E o mais interessante é que ninguém sabe disso. Que você está no poço, é só você e Deus. E é Deus que vai tirar você. Ninguém sabe que você está preso. Todo mundo pensa que você está bem, está rindo. Só você sabe a sua prisão. Deus vai tirar você da prisão. Aleluia. Então é só você e Deus. Não cabe mais ninguém. Ah, ninguém sabe nem o que eu estou passando. Ninguém sabe mesmo. É verdade, mas Deus sabe. E só Ele pode tirar você daí. E só Ele vai tirar você daí. Mas vamos ser fiel ao Senhor. Vamos ser fiel a Deus. Né? Que na hora certa Deus vai dar vitória.